Eu acho que é a sexualidade, né? Eu acho que não vai pelo mesmo caminho, sabe? Eu acho que para os pais é mais difícil do que para eles. Isso que tu estava falando, eles são muito o autista ou a pessoa, enfim, que esteja dentro do transtorno autista, são muito objetivos, né? Ah, simples e literais. Eu não gosto assim. Eu acho que não vai ser um problema para eles. Isso não me deixa feliz, né? Acho que não vai ser... Eles são mais objetivos, assim, nas suas colocações, sim. Né? Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Psicologia e Corpo. Eu me chamo Juliana Laux. Eu sou a psicóloga e apresentadora do programa. E hoje nós iremos falar sobre autismo, né? Como conviver com o autismo, desde a pessoa que recebe o diagnóstico e as pessoas que convivem, né, com essa condição, que é a pessoa que recebe o diagnóstico e os familiares, os pais, os cuidadores. Então, o autismo, né, na verdade, é o transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, e ele não é uma doença, né, é um conjunto, né, São condições caracterizadas, né, por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação verbal e não verbal e na linguagem, né. É um transtorno multigenético e multifatorial. E pela Organização Mundial da Saúde, estima-se de 1 a cada 160 crianças com transtorno do espectro autista. Então, por isso eu trouxe 2 convidados que trabalham com isso e são da minha confiança, né? Que é a Carla Nilan, psicóloga, e o Augusto Jacques, psicólogo. Muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Obrigado. Eu que agradeço. E podem se apresentar. Bom, meu nome é Augusto, eu sou psicólogo, me formei em 2020, ali na pandemia. E desde que me formei, aos pouquinhos, já comecei a trabalhar com alguns pacientes com autismo e também comecei, em seguida, a trabalhar com AT. Então, tanto na psicoterapia quanto no acompanhamento terapêutico, eu fui tendo, assim, recorrentemente, alguma experiência com autismo. Na pós-graduação, uma das pós eu fiz foi em neurociência do comportamento, que estou fazendo ainda, na verdade, e contribui bastante também para tentar entender o que está acontecendo, sabe, por ali. Mas é isso. Eu sou Carla Nilan, sou psicóloga, já faz uma porção de anos, eu às vezes perco as contas. Atualmente eu trabalho com psicologia clínica, né, e atendo mais especificamente pacientes com autismo adultos. Normalmente, quando o filho é diagnosticado, acaba que, por ser multifatorial e genético, acaba que às vezes o pai ou a mãe se descobre com autismo também, né? Ah, sim, é verdade. Então, tenho atendido a essa demanda, né? E eu posso fazer uma parte. Eu fiz na semana anterior uma jornada de psicologia e autismo, né, com a Lasnik e outros psicólogos. E o último dado, né, em 75 a gente tinha 1 para 5 mil. Tá, autista. Agora, em 75. 1975? Agora, 1 para 48. Onde? O último dado mundial, o último dado. Pesquisa de agora, eles que estão... Por isso que a gente ainda não teve muito acesso. É que como eles trabalham com isso o tempo todo, são pesquisadores, eles acabaram trazendo esse dado mais recente agora, né? Então, 1 para 48? Praticamente numa sala de aula de 48 alunos tem uma pessoa. Então, Não é que aumentou, né? Pois é, eu que quero é o diagnóstico. Então, agora a gente tem a facilitação do diagnóstico, talvez, dá para se dizer assim, da comunicação entre os profissionais, né? Pesquisa, né? Foi desenvolvendo e agora, então, a gente consegue diagnosticar com mais facilidade, né, o autismo.
em crianças e adultos. E a Lasnik trabalha ela teve na jornada pela Horizontes, né? E a Lasnik trabalha com o potencial de crianças com autismo com um mês e meio. Ela trouxe materiais lindíssimos, riquíssimos. Então, a gente, ainda por cima, tu consegue trabalhar preventivamente para que não desencadeie. Não é que a criança deixa de ser autista. Sim, ela vai se desenvolver. Só que o desenvolvimento dela vai tender a ser mais próximo do típico. Então, vocês querem falar sobre os níveis? Porque no transtorno do espectro autista tem os níveis de suporte, né? E o nível de suporte, ele corresponde ao suporte que os terapeutas e os cuidadores vão dar, né? Que eles necessitam. Sabe o que acontece? Antes tinha vários diagnósticos diferentes. Só que o que acontece? Muitas pessoas não fechavam bem num diagnóstico, não fechavam bem no outro. Então, assim, no autismo tem uma série de características que o autista vai ter algumas delas, ou às vezes muitas delas. Mas enquanto era separado, parecia que, se tu tá nesse grupo, tu não pode ter a característica do outro. Então, pararam com isso e fizeram um conceito de espectro. Então, é assim, tu tá no espectro autista e o que é importante saber? Qual o nível de suporte que tu precisa? 1, 2 ou 3. Então, por isso que veio essa diferença. E eu acho que o fato de que se coloca como um espectro que ampliou outras coisas, outros sintomas ou outros problemas de transtorno de desenvolvimento, eles entraram no espectro. Então, é claro que agora a gente tem de 1 para 48, né? Teve até uma pesquisa nos Estados Unidos que deu 1 para 36 lá por maio desse ano, né? É que a Lasnik, ela é de Paris, né? Ela é da França e ela tem uma relação muito intensa com o Brasil, porque ela estudou aqui, ela é franco-brasileira, na verdade. Então, ela está muito próxima. Ela vem para vários grupos a chamam para trabalhar a questão do autismo. O trabalho dela é assim primoroso, né? Tu percebeu uma criança com 1 mês e um pouquinho que tem uma tendência a estar no espectro autista, não tem como tu definir, mas é uma criança com tendência, né? Então... E tem crianças que não demonstram sinais, né, desde neném, né? Vão demonstrar lá depois dos 18 meses, mais ou menos. Assim, tem casos e casos, tem né? Casos e casos, mas a diferença é que quem está trabalhando com bebê, são várias equipes trabalhando com bebê, eles têm mais facilidade de diagnosticar tão precoce. Isso na Europa como rede primária? Aqui também, lá como rede primária e aqui também começando, né? Vários estudos, assim, vários grupos pesquisando. Né? São poucos ainda. Né? Mas a gente já tem, né? Já é alguma coisa. É bom, né? Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. E tem uma questão que são das podas neurais, né? Então, 1 ano e meio tem uma poda neural importante, em torno dos 3 anos tem outra. E daí, antes se classificava até como síndrome de Rett, se não me engano, que era a pessoa vai desenvolvendo, aparentemente, um desenvolvimento típico, mas tem uma poda neural disfuncional. E aí poda funções importantes. Então, nas podas vai tendo um prejuízo. Talvez esse tenha sido o dado ali. Mas, eu não sei, daí como é que a Lasnik traz... Agora, com o conceito de espectro, isso ficou um pouco de lado, né? Essa questão de... da onde veio, né? Tipo assim, se foi na poda ou se é inerente ao desenvolvimento. Coloca como desenvolvimento. Como transtorno do desenvolvimento. E se é do desenvolvimento... E genético, na sua maioria. Também, que são multifatores, né? Pode ser o uso excessivo de agrotóxicos, tem vários estudos mostrando isso, né? Com o uso excessivo de agrotóxicos, as questões genéticas, né? As questões ambientais, né? Então, multifatores, né? Multifatorial. Eu vi, inclusive, congênito, né? Dentro do útero, entre os meses de gestação do 5º ao 9º mês, né?
que acontece a lapidação ali dos neurônios, que acontece alguma coisa, inclusive da alimentação, não querendo assim culpar ninguém, é só um fato, Sim, não tem culpa. Não tem associação, quer dizer, tem vários fatores associados, né? Mas são coisas que se discutem, né? E não sei se dizem que pode ser até alimentação pelo ferro da mãe, ou parto prematuro. Menos de 35 semanas, de 35, tem estudos mostrando assim, bom, de 35 para menos, a probabilidade de tu ter um bebê que tenha transtorno autista é mais alto. Porque não está pronto. Sim. Neurologicamente falando, né? Então vai ter falhas ali na... Sim, e tem, assim, né, relação estatística, né? Então tu não sabe se nasceu primeiro por características que também geraram o autismo ou se desenvolveu as características porque nasceu primeiro a ponto de maior manifestação do espectro. Enfim, correlação estatística não é causa-efeito, né? Então, a gente fica com muita correlação e fica com dificuldade de entender, tá, mas da onde vem, né? Tipo, qual o gene tem? Por isso que é um transtorno. Sim. Por isso que é uma condição, multifatorial, é uma condição e é um transtorno, porque a gente não tem causa e efeito tão... claro, né? Tão claro, né? E eu acho interessante que a gente está com muitos pais se descobrindo. Quando eu falo pais, eu estou dizendo pai e mãe, né? Se descobrindo com autismo através do diagnóstico do seu filho, né? Então, os pais vão fazem a sua avaliação. Pela carga genética, né? Aí aparece isso. Só que, assim, pessoas absolutamente adaptadas, em geral, de suporte pro típico, né? Naquele trânsito ali, né? E profissionalmente bem estabelecidos, porque são pessoas hiperfocadas, né? E são pessoas que focam e elas fazem no trabalho que precisa, né, do ponto de vista do estudo, o trabalho é foco. E elas têm hiperfoco. Sim. Né? Então, elas se desenvolvem profissionalmente. Então, e se adaptam muito, porque criam uma série de mecanismos ao longo da vida, porque não sabiam que eram autistas, e foram criando adaptações para essa vida... de ser um típico, né? De ser uma pessoa típica. Eu estou definindo como atípico e típico, né? Pessoas, digamos assim, usando de uma forma mais simples, dentro do que a gente chama de normal. Neurotípico sim. Né? E elas se adaptam muito, são pessoas extremamente adaptadas, né? Não quer dizer que não sofram. E nem que não tenham sofrido. Pelo contrário, tudo teve custo, né? Sim, a própria necessidade se tu vê, a pessoa, se é transtorno, é porque deu algum prejuízo, senão era chamado de transtorno. Agora, por vezes, o prejuízo, a pessoa cria uma série de estratégias e consegue se adaptar bem. Hipercompensatórias, às vezes, né? Até um pouco disfuncionais, mas para conseguir se manter, né? Agora, a criação de estratégias, o processo delas e às vezes a própria necessidade delas é um sofrimento, né? Muitas vezes, ou tem um sofrimento dentro. Uma coisa que acontece muito, assim, pais que eles não... que eu acho que tem a ver com o aumento do diagnóstico também, que é a aceitação. Então, por muito tempo, se seu filho tinha uma coisa que era diferente do normal, os pais não queriam que ninguém soubesse, não queriam levar, não queriam aceitar. E cada vez menos tem isso, cada vez está mais aceito. Mas ainda não está plenamente aceito como poderia, né? Mas a gente vê, às vezes, na prática ali do AT, os pais que aceitam o diagnóstico do filho, mas tem um sintoma aqui, ali na mãe, no pai, e esse não. Esse Deus ali, não pode tocar no assunto. E a gente é contratado para ajudar o filho. Então, tudo bem, a gente tem que lidar, a gente não pode negar, né? O que o meio está nos oferecendo ali como elementos, como demandas, mas a gente tem a função específica de, vamos ajudar essa criança. Então, esse é o foco. Mas deve ser difícil, né? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta agora, assim, como é trabalhar como acompanhante terapêutico, né? Dentro da família, bem próximo, né? Como é que vocês priorizam, assim, eu quero melhorar esse comportamento, assim,
E daí tu acabou de falar, né? Ah, mas daí tem um outro sintoma que isso tá atrapalhando isso. Né? Como é que vai se separar, vai se priorizar? É um trabalhinho de formiguinha, né? Passo a passo. Assim, normalmente a família chega com uma queixa e aí a gente entra e percebe uma demanda, que não é a mesma coisa. Mas aquela queixa é importante, né? Aquela queixa é o que desencadeou o processo. Então a gente não, muitas vezes até tem como atuar diretamente nessa queixa, ou às vezes tem que percorrer um processo para se chegar nela. E às vezes, vamos pegar um exemplo, né? Para não ficar assim, olha, meu filho não aceita almoçar em restaurante, ele grita. Então isso é uma coisa que fica muito em evidência e a gente não consegue comer, tem que sair às vezes sem comer. Daí tu começa, tá, peraí, como assim não consegue comer? Vocês não conseguem comer, vocês não toleram o grito e por isso vocês saem. Então isso já é um elemento para analisar no treinamento parental. Ah, interessante. Porque se eu saio toda vez que ele grita, eu estou ensinando ele que quando ele grita, nós vamos sair. Tá, mas a família está pronta para ouvir grito e continuar almoçando assim, num restaurante? Por isso o tema desse episódio, como conviver, né, com o autismo, né? Exato, e daí a gente vai percorrendo para ver assim, tá, o que é razoável da gente trabalhar hoje e o que a gente pode deixar para depois, daqui a pouco. Então, nesse caso, por exemplo, eu orientei, vamos fazer assim, vocês estão dispostos a tolerar grito no restaurante? Daí a mãe ficou meio tipo, não quero dizer que não, mas deu não. Então, vamos ficar um tempinho sem sair, vamos treinar no café da manhã. O café da manhã vai ser 5 minutos. Aí a nossa T lá da clínica ia, ficava 5 minutos. Depois 6, depois 7, depois daí ele ficava bravo. Aí a mãe já queria ter aquele comportamento de que a mãe ficava bem presente. Ela, durante o período do AT, ela estava sempre junto, né? Nem sempre é assim. E ela queria ter aquele comportamento de ele tá bravo, vamos dar o que ele quer. Porque o que ele queria era sair para brincar, né? Então, daí o impulso de dar o que... Sim, até chegava, o que nós vamos fazer hoje? Vamos jogar bola? Que legal, tá bom. Então, café da manhã e depois a gente joga bola. E daí e daí ela já queria. Daí tu pensa, bom, o treinamento parental, ele tem que acontecer, ele é necessário, né? Junto com a terapia em si. É praticamente a mesma coisa, assim, né? Então, a gente é muitas vezes um elemento que entra na família e... entra temporariamente, não que seja parte da família, né? Mas entra naquele sistema e tem que agir, né? E aí, como? E conquistar a confiança, né, dessa família deve ser bem complicado também, né? Porque como é que tu vai mudar todo rituais da família, rotinas, né? Sim. Um funcionamento todo da família. Sim, e ver se cabe, ver o que é mais essencial, mais importante daquela família, que eles não vão abrir mão, ver se daqui a pouco a nossa forma... A gente tem uma ideia boa, mas a forma não é tão boa, né? Então, combinar com a família, como é que a gente faz uma forma que fique razoável para vocês... Então, é muito junto com a família. Em resumo, o AT... Até porque, assim, o AT fica algumas horas na semana, mas quem está lá o tempo todo são os cuidadores, né? Sim. Então, às vezes, os micropassos vão acontecendo ali. Um micropasso do cuidador, às vezes, equivale a muitos passos do terapeuta. Tu estava falando, eu estava pensando, né? O quanto é difícil para os pais também mudarem, porque eu imagino... Já vi cenas, né? A angústia dos pais fica muito clara quando a criança começa a gritar no restaurante, porque elas não conseguem, assim, tem a relação com os outros também, com o universo que está ali, né? E às vezes o restaurante nem está tão barulhento assim. Que essas crianças, eu imagino que o teu trabalho seja com crianças de suporte 2, 3, mais do que de 1. Mais do que de 1, sim. 2, 3, em geral, o AT está mais presente, né? E é fundamental que esteja. Então, são crianças mais sensíveis aos sons, né? E às mudanças de rotina também. É difícil, porque tu vai ter que mudar a rotina, vai trabalhar com a rotina da criança e com a rotina da família, que nem sempre coincide com a da criança, mas que acaba tendo que se adaptar à da criança, né? E depois a autonomia, né? Tão acostumado com o filho, tão dependente, de repente o AT tá ali, a criança vai se desenvolvendo, e aí começa a ter autonomia e aí faz o quê? Eles sentem, né?
Eles sentem bastante. Sentem. Tu tá tirando meu filho de mim. Sim. Não digo falado, né? Mas uma sensação, talvez, assim. Sentem, né? Não sei se isso acontece, mas eu imagino que sim, né? E no restaurante, né? Acho que eles devem sentir vergonha. Acho que é natural. E admitir vergonha, né? Para os pais é complicado também, né? Por isso que eu acho importante o acompanhamento do psicólogo também, muito com a mãe, né? Principalmente com a mãe, com o pai, o cuidador, né? Daquela... Mas se a gente for pensar, tem um monte de criança que grita em restaurante, faz um monte de bagunça aí, que não é, né? Não tá no espectro autista, né? Mas daí tem o estigma, né, que do transtorno. Claro, essa é a questão, né, de como é que a gente vai lidar com isso, né? Uhum. E faz muita diferença, assim. Eu já vi casos de, assim, antes e depois da mãe fazer terapia. Nossa Senhora, daí... E assim acontece a questão da confiança. A gente às vezes ganha confiança, daqui a pouco, nossa, tu é a pessoa, você é a primeira pessoa em muitos anos que a mãe sai de casa e deixa o filho junto. E daí ela, bom, isso cria um super laço, assim, e daí ela começa também tipo, no meu caso, assim, nessa clínica a gente é psicólogo, então ela começa a conversar com a gente escuta, é claro, a gente conversa, não faz terapia, mas é um momento de escuta, faz parte do processo. E daí, daqui a pouco, aceita indicações de terapia. Nossa, é legal, é bonito, sabe? É uma paixão, né? Uhum. É que o AT tá junto, né? Eu imagino que seja a pessoa ali que mais escuta, né? Claro, eu acho que crianças, a criança e adolescente autista precisa de AT, né? Ela precisa de TO, de terapia ocupacional, precisa de fono. É uma demanda gigante, né? Para que ela fique estimulada, né? Uhum. E a sobrecarga, né? Nas famílias, né? E desde o diagnóstico a importância de conscientizar aquelas famílias e aos pouquinhos, né? Sobre até a aceitação. E às vezes a gente vê que passa anos e vê que a família ainda não tem coisas que ainda não tá bem, né? Não tá bem aceito, assim. Como é que vocês difícil, né? recebem esses pacientes, assim, com diagnóstico? E até né? Psicoeducar, ou falar tudo, como vai ser. Até pro outro, ou se for um adulto, né? Que o adulto possa falar até pro parceiro como é que eu funciono, né? Para ele entender, né? Mas é o que acontece, né? Só que assim, a maioria dos adultos que eu atendo, né? Tem companheiros e companheiras, às vezes o marido não sabe, mas ou a esposa não sabe, mas o meu paciente vai falando coisas que eu fico pensando, tem característica autista, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando vai falando, e é muito engraçado, porque vai tocando no assunto e a pessoa, eu acho que o meu marido ou a minha esposa, talvez seja autista, né? Porque, e aí vai pesquisar, começa a pesquisar e começa a se dar conta, né? E aí chega num momento que a pessoa vai fazer, né? Faz o diagnóstico. Em geral, se é adulto, sente um alívio enorme. Porque aí começa a entender que essa ideia antissocial não é porque é uma pessoa chata, é porque é difícil mesmo de ter um convívio social. A sensação que todos que eu atendo descrevem de alívio. Mas claro, agora eu começo a entender por que eu sou assim. Por que eu não suporto que tire. Se o copo é aqui, ele é aqui, tem que estar aqui, tem que estar sempre aqui. Se alguém mudar, por que mudou? Isso tem a ver com a rigidez, né? Com a rigidez, com a rigidez do autista. Quer dizer, com essa questão da sistematização, tem que estar tudo muito sistematizado, com planilhas, com uma organização. Muita gente com diagnóstico de TOC, né? De transtorno obsessivo-compulsivo, na verdade, é uma das características que está dentro do espectro. Pode ser uma pessoa com autismo, com um diagnóstico de TOC, né?
Aí vai associando com outras coisas e vai descobrindo, não, mas espera aí. Sim. Né? E aí começa a ter uma sensação de alívio, sabe? E aí começa a entender os seus limites. Bom, eu consigo ir nesta festa aqui, mas a festa do dia seguinte eu não posso, eu não consigo. E fica aliviado, não se sente culpado, sabe? Que o grande problema é o sentimento de culpa, né? Aquela sensação, sou diferente das outras pessoas, eu não consigo. Exatamente isso. Eu não consigo, eu não posso, eu sou diferente, eu acho que eu tenho algum problema. Sim, tem. Né? Mas só que daí sabe o que é? Sabe o que é, consegue aceitar, sabe a limitação, mas consegue desenvolver, né? Isso. Assim, são atividades, são ações e tu pode se desenvolver, né? Claro, e aí tu começa a trabalhar, que eu acho que neste caso a função do terapeuta, do psicólogo, é principalmente trabalhar flexibilidade, né? Poder ajudar a pessoa a ser mais flexível, né? E às vezes uma das flexibilidades é a gente começar a fazer ajustes de horário. A pessoa sempre vem no mesmo horário, daqui a pouco ela... eu tô com um problema aqui, dá para trocar de horário? Claro que dá para trocar de horário. Eu não vou interpretar, porque eu acho que isso faz parte do processo, né? Poder trocar de... esse é o cuidado que a gente, como psicólogo, tem que, na minha opinião, tem que ter, né? Porque cada caso é um caso. Né? E cada pessoa, cada criança, tu que está acostumado com crianças, né? Com elas são diferentes umas das outras. Sim. Inclusive, assim, a gente normalmente está acostumado com hipersensibilidade auditiva, com hipossensibilidade de dor, mas às vezes não, às vezes é trocado. Já conheci casos em que a criança ela era hipossensível auditiva, então ela queria ficar o tempo todo com muito barulho, com muito som e vídeo. Então tem a hipossensibilidade. Porque geralmente as pessoas conhecem mais como hiper, né, sensibilidade, né? Sim. Então tem a hipo. Sim. E muitas vezes tem as duas. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem hiper... E assim, por exemplo, a gente tem 4 vias táteis. Então não é só tato uma via, né? Tem a parte da... Olfativa? A olfativa é do nariz, né? Mas assim... textura é uma coisa, dor é outra, erógeno é outra e temperatura é outra. Então, por exemplo... Tátil, tudo tátil. Tudo tátil. Então, às vezes tem hipersensibilidade à textura, hipossensibilidade à parte da temperatura. A pessoa tá lá com 3 casacos porque ele encaixa de uma forma satisfatória, assim, mas tá 40 graus no sol, sabe? Daí tu tem que, sabe, olha... vamos tomar água, pelo menos, vamos fazer uma coisa na sombra. E daí a pessoa não vai, daí ela passa mal. Né? Daí tu vai conversar, tu viu que a gente veio te convidar. Então era por causa da temperatura. E tá, daí tu vai construindo essa conexão. Aí quando ele entende, bom, entendi. Então, quando tiver sol, eu não posso usar muita roupa. Tá bom, entendi. Ele entende, ele consegue que legal. entender. Só que a gente fica esperando que ele sinta que nem nós. Sim. E nem sempre. Então a gente vai lá e cria essa conexão. Pronto, resolvido. Até com o calor, assim, do café, né? Não é? Sim, se machucar, se queimar. Às vezes, por exemplo, tá coçando aqui, ó. A pessoa coça, não sente muita dor, né? Se machuca. Quando vê, tá machucado, tá uma ferida. Aí a ferida coça mais, né? Daí vai se irritando, daí aí vai fazendo a construção. Porque pela dor, talvez não motive o suficiente para entender. Mas se tu coçar mais, vai coçar mais. Vamos botar uma pomada, então. Que construção de reconhecimento de si, né? Do reconhecimento corporal. Né? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Quando tu diz assim, porque fica aqui em cima, assim, fica confortável. Bom, as crianças têm muito disso, bebê tem muito disso. Essa região aqui da coluna, né, é uma região que ela precisa ser muito sustentada para o bebê que tem potencialmente autista. Então, esta é uma região que é extremamente sensível e que precisa ser muito, precisa de muita sustentação. Não sabia. Porque é uma região sensível. Se a gente for olhar crianças, por exemplo, com autismo, elas tendem a ficar nos cantinhos, assim, né? Sim. Elas tendem a ficar no canto porque elas conseguem se sentir mais seguras, né? Ter uma poltroninha em que ela possa se encaixar, né?
que tenha braço, que tenha espaço para ela botar a cabecinha, elas adoram, né? Porque elas ficam contidas, né? Porque é uma questão corporal, que é o que tu estava falando, né? Ver como, de ajudar a integrar o que se passa no ambiente e integração do corpo, né? Sim. E a coluna, já que falamos em corpo, né? Sim. Essa questão da integração corporal para poder fazer integração mental, né? Então, isso é muito importante nos bebês. Todos os bebês. No bebê com tendência ao autismo, mais ainda. Né? E a outra é o som, é a linguagem, né? De poder, essa questão de estimular o olhar, de chamar a criança, de engatar o olhar para ti, né? E da expressão, né, do cuidador fazer mais expressões, talvez, e sons. E sons, né? Os sons aqueles, que amor, essa coisa que a gente tem, que lindo, não sei o quê. Porque não é o conteúdo, é a sonoridade que vale, né? E aí tu engata o olhar dela. E o tempo fazer mais prolongado? Mais prolongado, e ela vai ficar olhando para ti. Mas ela tem um momento que ela vai escapar. Mas tentar sempre engatar o bebê, sabe? Puxar o olhar do bebê para ti. Chamar ele para ti. É uma coisa que eu gosto muito, que a Lasnik fala assim, bebê que a mãe diz assim, meu filho é um amor, quietinho, dorme, que é uma maravilha, é muito tranquilo, muito quieto. Esse é o bebê que a gente tem que olhar. Sim. Né? Porque o bebê não é para deixar a mãe acomodada. O bebê é agitado, não? O bebê chama a mãe, busca a mãe. E não é quietinho. Não é quietinho, né? Ele vai buscar, ele não tem que não incomodar a mãe, ele tem que incomodar. Né? Ele tem que buscar a mãe, exigir, a mãe sai, ele chora. Então, esse é o processo, né? Natural do desenvolvimento. Mas se ele é muito quietinho, dorme muito, é muito tranquilo, é super tranquilo, não incomoda nada, bota um ponto de interrogação. Né? É interessante a gente olhar desse ângulo, né? Porque a gente normalmente acha assim, bebê quietinho, calminho, que legal. Não é legal. Até nas escolas o problema é sempre aquele aluno que é o agitado, que não para quieto, e o quietinho ali, né? O que não para quieto, ele pode ter uma hiperatividade, mas ele também pode ser um grandíssimo curioso. Sim. Né? Claro. E é natural que as crianças sejam curiosas, que queiram subir em árvore, que queiram fazer molecagens, entendeu? Que gostem do movimento, Então, eu acho interessante a gente começar a pensar e observar mais, né? Bom, eu imagino que com o teu trabalho tu enxergue isso do engate do olhar, dessa... Sim, digamos que está em construção, né? Mas assim, é que normalmente tem chegado, assim, já é criança, já é um pouco maior, porque já passou nos médicos, aí tem um processo de aceitação dos pais, aí tenta uma coisa aqui, tenta uma ali, até que daqui a pouco chega no AT. Então, no AT mesmo, não é bem nesse ponto que costuma chegar, infelizmente, porque se fosse... Pois é. Seria preventivo, melhor, né? Mais preventivo. Sim. Aí que tá, né? A gente precisa estar inserido mais no preventivo no que no remediado, né? Ali no urgência, no apagar fogo, porque é mais difícil, né? É mais complicado depois. Eu acho que complica muito. Eu acho que se chegasse no AT antes, né? Acho que o trabalho, acho que o desenvolvimento da criança iria ter uma acelerada bacana, né? Lá na rede primária já, né? Começa com o pediatra, né? Mas para isso os pediatras precisam enxergar, né? Precisa se especializar, né? Sim. E valorizar, né? Às vezes fica uma hipervalorização do remédio, e daí assim, a terapia mesmo demora um pouco mais. Sim. Tem razão. Teve um caso, assim, que o menino, ele tava em episódios muito recorrentes de alta agressão, muito. E daí era aquilo, contenção, abraça, ele já tava forte, era difícil.
E foi uns 6 meses ali, a gente foi construindo, tinham várias situações ativadoras diferentes. Uma delas era que a mãe, quando ia sair, não avisava antes. Então, eles tinham um cronograma e a mãe não botava a sua saída. Ela saía, vamos supor, para ir no mercado, ela dizia, tô indo no mercado, tchau. Pegava de surpresa. Daí dava uns 20 minutos, ele começava a se agredir. A gente tirou essa, uma menos. E a gente foi percorrendo, ponto por ponto, ele foi criando estratégias. Aí ele batia na minha mão, eu dava minha mão, ele enchia minha mão bem forte, mas prefiro isso do que ele acertando seu rosto, né? E a gente foi construindo e progredindo. E daí eu lembro de um dia eu tava lá e tá a família, assim, chegou, acho que era... chegou algum parente, assim, e disse, ai, que bom que ele trocou essa medicação, né? Porque... que bom que ele trocou, mas assim, não é... Já existe uma associação cultural de hipervalorização, nem sempre, mas muitas vezes. E a terapia muda tudo. Sim, mas o trabalho que tu fez, né? De perceber que era o imprevisível, que deixava ele angustiado. Mas se ainda fosse as famílias, tá tudo bem, né? Mas quando é o médico que deixa de indicar, aí que complica nosso trabalho, enfim, nossa sociedade, na verdade, porque quantas crianças deixam de ter um apoio antes do que poderia, quer dizer, antes do que acaba tendo. Sim. Mas tu tem razão, eu acho que a gente também deixa a gente deixa isso passar, né? Não se posiciona mais firme, né? Também é da gente, né? Nós, psicólogos, né? A gente se posicionar mais, falar mais sobre isso, né? E além de falar, eu acho que é também de ir até o neurologista, que em geral é quem está acompanhando, o pediatra, olha... Assim, né? Trabalhar mais em equipe, que é uma coisa que eu acredito muito, acho muito difícil. É difícil. Mas eu acho que é o ideal, né? É o ideal. Assim, porque eu imagino assim, atendo no cinema com um adolescente autista que raramente vai ao cinema, né? Pô, que coisa mais legal que isso? É legal. Já foi. Já foi? Ai, que legal. Clifford, foi bem legal. E como é que foi essa experiência, Augusto? Foi assim, ele queria ver o filme, né? Daí eu ficava meio de olho, assim, mas ele que tava vendo o filme. Então foi tipo, vimos o filme quieto, aí conversamos antes e depois, né? E daí ele era adolescente, então ele já tinha... interesse nas gurias, e daí falando, né, daqui a pouco, né, a gente pega o jeito aqui, daí já dá para convidar alguém que é mais interessante, daí tinha uma que ele falava, que ele conversava, daí quem sabe vamos convidar ela e tal, e enfim, e daí, mas foi isso, sim, foi um dia... Pois eu não tinha pensado nisso, né? Um AT, homem para um adolescente, para poder falar esse tipo de coisa é muito legal, né? Fica mais à vontade, né? Para falar, né? E de ensinar como fazer para conquistar uma gatinha, né? Exato. E muitas vezes a vergonha não é deles, é nossa. Porque, assim, a gente, neurotípicos, espera... que todo mundo entenda certos sinais, certos padrões. Daí, por exemplo, assim, se eu vou falar uma coisa, tu me olha meio... né? Eu já fico, opa, não é para falar isso, né? E o pessoal diz, às vezes, não, ela não tem nem sempre vai ter essa conexão. E daí tem várias coisas que a pessoa tem total capacidade de entender. Sobre como chegar numa gatinha. Faça assim, 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 assado. Beleza. Mas a gente não fala, né? A pessoa fica... faz uma piada e daí depois alguém mostra e daí a gente meio que vai assim, vai meio que num labirinto até mais ou menos se definir. E às vezes é só explicar. Claro que aí tem vencer a ansiedade, né? Explicar, tu vai ficar ansioso mesmo, tá tudo bem, normal e tal, e daí, se der Deus, se não der, tá tudo, uma hora vai dar, enfim. E a gente vai, assim, com uma linguagem mais concreta, sabe? A gente consegue muita coisa. Muita coisa, às vezes assim, a pessoa tem um certo prejuízo há anos. Aí tu conversa explicitamente essa coisa. Tá. Masturbação, por exemplo, é um assunto. Caso que eu dizer, tu tá com vontade de ir no banheiro mexer no teu pinto. Aí a mãe ficava tipo... Sim, porque tipo, você é um adolescente, sim, pode natural, acontecer, né? E quando acontece, assim, de descobrirem, ou eles ou não conseguirem falar, ou relatar, que eles gostam de menino que gosta de menino, por exemplo.
Como é que é isso? Deve ser mais difícil. Acho que mais difícil. Já é difícil, né? Pra nossa sociedade. Olha, não tive experiência direta, tá? Mas... vou pensar. Porque eu acho que a sexualidade, né? Eu acho que não vai pelo mesmo caminho, sabe? Eu acho que para os pais é mais difícil do que para eles. Isso que tu estava falando, eles são muito o autista ou a pessoa, enfim, que esteja dentro do transtorno autista, são muito objetivos, né? Simples e literais. Eu não gosto assim. Eu acho que não vai ser um problema para eles. Isso não me deixa feliz. Né? Acho que não vai ser... Eles são mais objetivos, assim, nas suas colocações, né? Principalmente mais já do nível de suporte 1, se é adulto, ele já está muito adaptado a todo um contexto que ele passou uma vida se esforçando para se adaptar. A sociedade, né? A sociedade, normal. O que é o típico, que é esperado. Né? A atender a demanda social. Isso é de uma intensidade, de um sofrimento enorme. Então, assim, essa pessoa pode realmente, lá pelas tantas, ser uma pessoa com desejos por alguém do mesmo sexo. Mas vai casar com alguém do sexo oposto, porque é assim que se espera. Porque eles vão... Então, mais nível suporte 1, assim. Isso. Estou dizendo assim, não necessariamente, mas pode acontecer isso desse jeito. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão da objetividade... ela é muito presente. Pode facilitar, então, né, em alguns casos, né? E assustar em outros, né? Sim, assusta, né, aos pais, né, as pessoas que convivem, né, com... E eu acho que a gente tem uma coisa no nosso país que é, assim, daí é da nossa cultura, né, que é tudo muito... As pessoas não são muito objetivas, elas são cheias de firulas e fazem volta. No trabalho a gente vê isso, né? As pessoas quando estão num local de trabalho, se tem alguém um pouco mais objetivo, né? Olha, não gostei disso, por isso. As pessoas ficam, ai, como é chato, como não sei o quê. E aí não conseguem entender que a pessoa diz às vezes assim... Bom, terminou o horário de trabalho. Gente, vamos para um happy hour? Oi, mas tu estava brava há pouco. Não, mas era no território do trabalho. Não na vida pessoal, na vida privada. Né? Então, assim, a gente tem isso nesse país. Então, torna um pouco essa questão do autista ser tão objetivo também pode, digamos assim, ele pode não ser favorecido por isso. Né? Mas sabe que na sexualidade eu pensei em 2 pontos, né? Esse que tu falou, a pessoa se descobre numa sexualidade, mas atua em outra socialmente. Pode ser até uma esquiva experiencial. Porque, assim, se eu tenho um histórico que toda vez que eu vou mudar, eu tenho um sofrimento enorme, a aceitação é baixíssima e eu sofro e sempre tem rechaçamento. Casa com uma mulher mesmo e arranja um homem quando der, por exemplo. Porque eu quero evitar o sofrimento. Não é diferente o processo do que a gente aprendeu ali na nossa especialização em contextuais, né? É verdade. A pessoa só está evitando o sofrimento, acaba aumentando o sofrimento para evitar o sofrimento menor. E o outro ponto que eu pensei, assim, é o preconceito da referência dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente autista, vou ensinar ele objetivamente a chegar nas gatinhas. E eu nem cito a possibilidade dele gostar de homem. Ou quando eu cito, eu já cito assim, tu gosta de homem? Né? Aquela cara assim de tipo, não quero que tu goste, sabe? Bom, talvez ele entenda que que o certo a se fazer é gostar de mulher. Mesmo que ele não pense no que ele realmente gosta. Entende? O preconceito nosso pode prejudicar bastante. Sim. Quando a gente coloca como algo natural, que ele vai se descobrir, que não precisa ter pressa, que tá tudo bem. Acho que facilitaria. Mas de qualquer forma, eu não gostei da pergunta. Eu vou pensar mais sobre isso. Boa pergunta, né? Eu também vou pensar mais. É que apareceu assim, né? Porque eu acho que também a gente estuda pouco isso, porque a gente tende a destituir a sexualidade, né? Do autista. Não,
Eu gosto sempre de separar um pouquinho de suporte, um nível 1 de suporte, porque ele às vezes a gente tem até dificuldade de entender que é uma pessoa que tenha TEA, né? Que esteja dentro do espectro do TEA, né? Mas 2 ou 3, como é que funciona mesmo? Será que a gente não precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais? Acredito. Né? Sem preconceito, né? Porque a gente destitui essa questão, né? A gente não olha. Talvez tenha pessoas estudando, eu não sei. Talvez tenha, né? Mas eu não conheço. Né? Aliás, tem pouquíssimo material sobre o espectro autista em adultos. Pouquíssimo, tem quase nada. Tem quase nada. Olha que eu tenho procurado. Tem muito de criança, de adolescente, mas adulto não. É difícil. Principalmente o que é mais recente, né? Adulto que está se descobrindo com autismo por causa dos filhos. Então, precisa de mais pesquisas, né? Mais pesquisas. Em adultos. E assim, também um casal, né? Quando um é autista, como é que vai o outro que não é funcionar? Como é que vai entender, como é que vai lidar? Porque também a outra pessoa precisa... Entender, né? Entender. Os limites da outra, né? Requer né? Requer muito amor, né? Essa questão do seguir o objeto, né? Eles têm uma dificuldade em seguir. Assim, eu tô olhando o copo, tô olhando... Não segue. E já vi pessoas que oferece o copo, né? Tô oferecendo, ele não pega, porque ele vai pegar o outro. Ele não acompanhou o meu movimento. E tem pessoas que não sabem e vão ficar chateadas. Poxa, que falta de gentileza, né? Então, é algo pra gente poder falar, né? Sobre se ensinar a sociedade, né? Agora, tu tá falando isso, eu fiquei pensando, eu vou trazer um exemplo. Uma outra pessoa tá chorando, o parceiro, a parceira tá chorando, e não percebe que tá chorando. Não percebe. Não vê. Não entende. Não, porque uma das coisas que mais acontece não é que não tenha empatia, né? Tem, mas ela é uma empatia pensada. Ela não é exatamente sentida. É diferente. Né? Ela é um pouco diferente, mas também é sentida. Né? Depois, tem um delay, né? Às vezes tem, mas a minha neta teve uma situação específica ali, a de 7 anos, teve uma situação específica no dia do aniversário dela na escola. E aí, uma das coleguinhas, que justo a menina que tem autismo, foi a que teve mais empatia, entendeu, e foi falar para a professora. Quer dizer, tem empatia, né? Mas ela percebeu. E ela desenvolveu, né? Ela desenvolveu a capacidade empática. Né? Ver assim como... Tá em nível de suporte 1, provavelmente ainda o diagnóstico não está fechado. Né? Mas foi empática. Sabe que tem até uma função no cérebro que ela é mais ou menos relacionada à empatia ali da amígdala e da ínsula. Que é a mesma função que nos faz ficar empolgados. Por exemplo, se eu vejo que nós vamos sair hoje de noite. E eu fico, nós vamos sair de noite, né? Vai ser legal. Eu já fico empolgado. Mas se eu tô no episódio depressivo, eu posso não ficar empolgado. Existe ocorre ali uma disfunção, uma menor ativação dessa relação. Sim. E isso é totalmente um mecânico. Não é que eu gosto menos de ti por causa disso e tal. É algo que pode mudar. E que muitas vezes no autista a gente vai ver que esse funcionamento ele também ocorre um pouco diferente. Não é por depressão, mas ele ocorre diferente. Entende? Então é coisa de tu, por exemplo, eu olho para ti, existe todo um processo para eu me conectar contigo. Se alguma coisa nesse processo faltou, né? E não quer dizer que eu não me importo, que eu não quero, ou às vezes eu não aprendi, e agora? O que eu faço, né? Com isso, como caso assim, a pessoa tá chorando, eu fico nervoso, daí o que eu faço? Ela tá chorando, né? Pois mas às vezes o companheiro ou a companheira autista não percebe o outro, e se não sabe que é autista, ou o outro não percebe isso,
Isso é a possibilidade de um casamento desfeito por algo... Eu ia falar divórcio, né? Por algo que não é do afeto, né? É só porque não percebeu. Aí a pessoa tem que dizer, olha, tu tá vendo que eu tô chorando? O que aconteceu? Aí vem, entendeu? Uhum. Tem que chamar, olha, eu tô chorando, eu não tô bem. Daí a pessoa vem, o que aconteceu? O que foi? Então, isso é uma orientação, falando em família, né? Quando tu tem um parceiro, uma parceira... de alguém que é do espectro autista, né? Tem que dizer. Sim. Tem que falar. Porque entra no território que eu estava falando antes, né? Da objetividade, né? De serem objetivos. Tem que falar, tem que dizer. Então, fica bem claro, né? Tem que ser bem claro. Olha, tu tá vendo que eu tô chorando? Não ficar esperando que a pessoa perceba que tá chorando, entendeu? Porque ela pode perceber, mas ela pode não perceber também. Não é porque ela não gosta. Não é porque ela não... É porque ela não se deu conta, não viu. Dar-se conta é diferente. Né? Por isso o alívio quando acontece o diagnóstico em adulto. Porque tudo isso meio que... Peraí um pouquinho, então eu tenho que dizer para o meu parceiro, para minha parceira, né, meu marido, minha esposa, enfim, que eu tô triste. Sim, tem que dizer. E pode não ver. E vai depender da energia também do parceiro de querer fazer isso também, né? Enfim. Né? Da mesma maneira com as crianças, né? Com as crianças. E que mesmo fora do espectro autista, é uma disfunção que se tem em casais, um esperar que o outro leia pensamento, né? Que se fala a expectativa no outro, ele tem que saber que eu tô querendo ir, não tem que, né? Sim, que nem o bebê, é aquela coisa do bebê, né? Que aponta pra mãe, aponta alguma coisa e a mãe tem que adivinhar, né? Sim. Isso é uma coisa muito regressiva, né? Sim. Aponta e acha que o outro tem que adivinhar. Não, pode não adivinhar, porque não entendeu, a história é outra, né? Porque a gente ama com a história que a gente tem, né? Com as nossas cracas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. A gente ama com tudo isso. E pode não entender o que o outro está dizendo, porque é outra história. Sim. E voltando ao assunto sobre objetividade e a linguagem, e eu tenho percebido que tem encaminhamentos de crianças autistas que preferem, as crianças que estudam em creches e escolas que é bilíngue, preferem a língua inglesa. Porque é uma língua mais objetiva, né? E os consultórios agora tem o psicólogo que tem essa possibilidade, né? Facilita um monte, né, também. Enfim. Mas falando sobre meninas e meninos, vocês conseguem perceber uma diferença de sinais de meninas e meninos? De sinais, de sintomas ou da própria condição em si? Sim. Eu não, assim, porque eu tenho trabalhado muito com adulto, né? Quando eu trabalhava com criança também não percebi, e também faz mais tempo, então de lá para cá muita coisa já avançou. Então, sobra para ter dizer. Olha, de sinais eu não noto. Pode ser que tenha, tá? Assim, mas eu não percebo, assim, não lembro de ter estudado algo relacionando. Mas de erro diagnóstico, sim. Por exemplo, é comum a mulher ser diagnosticada como borderline. Autista grau 1 ganha diagnóstico de borderline. Tentou se matar, automutilação, border. E tá errado fazer um tratamento totalmente diferente, um transtorno de personalidade para algo que é do neurodesenvolvimento e é muito diferente a origem. Isso dá. E daí... entra aquela coisa, daí uma discussão, o buraco é mais embaixo, né? Mas será que as mulheres, que se tem mais diagnóstico de borderline para mulher que homem, por exemplo? Mas será que é preconceito ou será que é verdade? Que as mulheres realmente têm uma predisposição a ser borderline? Enfim, essa é uma bola que às vezes o pessoal levanta, né? Mas sabia que pessoas do espectro autista de grau 1 tentam se matar 9 vezes mais? Não sabia? 9 vezes. 9 vezes mais, olha só.
Entrando no Setembro Amarelo, né? Daqui a pouco. Uhum. E aí, às vezes, mas é grau 1, é leve. Antigamente o nome era autismo leve. Aí tiraram esse nome, né? Porque tu tentar se matar uma vez mais não é leve. Sim. Não é nada leve. Não é, né? Eu imagino, sabe por quê? Tem algum... Por que do índice de suicídio? Não sei, eu tenho hipóteses, assim, mas assim, a gente... Primeiro que é uma pessoa que tem autismo, então todos os outros transtornos mais pontuais, depressão, ansiedade e tal, eles continuam ali disponíveis, né? E se tu olhar o nível de desafio de uma pessoa autista na nossa sociedade é maior. Porque a gente é intolerante, porque a gente, por exemplo, a escola é feita para algo que quase ninguém consegue, que é ficar paradinho numa cadeira, um turno, às vezes 2 inteiro. Uma série de fatores que são hostis, né? Sim, para todo mundo, né? Para todo mundo. Não, pode falar. Quer dizer, uma vez, faz tempo eu vi, não lembro de onde, mas que a nossa sociedade era a que menos dorme da história do mundo. Nunca se dormiu menos do que hoje em dia. E a gente escolhe isso, né? A gente faz isso com a gente mesmo. A gente acha normal trabalhar 44 horas na semana, 60 horas algumas pessoas, tipo... E dormir 4 horas por noite e ainda querer ter energia para fazer tudo isso, né? E se for bem jovem, ainda marca uma festinha no final do dia. Sim. É muita exigência, né? Então, mais ou menos, a tua ideia fecha com essa questão da adaptação, né? Do esforço para adaptação. Porque isso demanda uma energia tremenda, né? E quando tu não consegue, a frustração fica enorme, né? Bom, muitos motivos mesmo para não aguentar esse excesso todo, né? Sim. Então, vocês trabalham em fases diferentes, né, de suporte, mas nível 1, né, suporte 1. Porque trabalha com adulto, né? Adulto, e mais para 2 para 3? Mais 2 e 3. Não que não tenha adulto de nível de suporte 2, 3, mas eles tendem a seguir com a equipe que os acompanha desde criança, adolescente, né? E eles têm menos autonomia, assim, vocês percebem que eles precisam de mais... Olha, que eles vivem com alguém, com o marido que faz mais, com a esposa que faz mais, como é que funciona isso? Precisa de mais suporte, né? Outro dia uma amiga minha que trabalha com grupo, e ela trabalha com grupo, inclusive ela trabalha com um grupo de adolescentes autistas, tá? E uma das coisas que ela estava falando, que eu achei muito legal, o nome dela é Miriam Niles, que ela é uma psicóloga, e ela disse uma coisa que é muito interessante, né? Que às vezes a dificuldade está nos pais permitirem que esses adolescentes tenham autonomia. De poderem eles... não, agora nós não vamos querer presencial, nós vamos querer online na próxima. Não, nós vamos querer ir no cinema, vamos no cinema, em vez de ter a sessão de grupo, no espaço terapêutico, vamos no cinema, né? Então... Às vezes é difícil também, né, para os pais, porque... É muita mudança. Como é que tu vai lidar, né? E quantos desses pais podem estar dentro do espectro autista? Também. Daí fica mais difícil a mudança, né? Mais difícil a mudança. Tu trata o filho e desenvolve, né? E tu não trabalha com os pais, né? E a criança vai precisando de mais autonomia e os pais vão trancando mais, porque... Como assim, né? O meu filho antes podia, agora não... Quer dizer, ele não podia, agora pode. Não conseguia, agora consegue. É difícil mesmo, né? Deve ser difícil para os pais. Claro. Quando tu tem um filho dependente, tu tá numa posição que tu nunca vai passar pelo luto, né? De, assim, meu filho saiu de casa. Meu filho agora se dá conta de várias coisas. Às vezes a pessoa esquiva disso, né? Às vezes a pessoa não quer passar por isso. Ou daí, questão de funcionalidade da família, às vezes aquela função, às vezes une o casal, às vezes o casal tá junto para cuidar dos filhos, aí se o filho cresce, o casal separa. Às vezes separa o casal desde o início, né, também. É mais comum desde o início, mas às vezes
né? Porque um fica engajado e o outro não, né? Tem isso também, né? O engajamento do tratamento, né? Não pode falar alto, tal momento. Mas eu vou falar alto mesmo assim, eu não me importo. Mas tu não pode falar alto. Daí a criança já se desorganiza e, enfim. E a ideia de não se comprometer, não, você vai dar muito trabalho. Sim. Vai dar trabalho. Filho dá sempre trabalho. Sim. Não tem jeito. Não importa. Sempre vai dar trabalho, mais ou menos, mas sempre precisa muito investimento, né? E nas escolas, como é que é? Tem uma lei, né, que qualquer pessoa com transtorno do espectro autista pode estudar com todo mundo na sala de aula, normal, né? Mas precisa ter um acompanhante, né? Um suporte ali, né? Tem uma lei para isso, né? Mas não sei se aqui no nosso estado, pelo menos, tem isso, né? Assim. Sim. Normalmente, quando vem a AT escolar, é assim, tem um monitor, o monitor tem, digamos, dá suporte ali para 3 pacientes atípicos, 3 alunos atípicos, e um deles tá muito difícil. Daí a escola nem sempre impõe, mas dá um jeitinho de, tipo, dizer para a família que, olha, não tá dando. E aí vem a AT escolar. E daí tu vai ver muitas vezes, assim, o monitor, ele trabalha bem, é uma pessoa boa, mas não recebeu, assim, um treinamento adequado para lidar com pessoas atípicas, sabe? Às vezes é um estágio. Se esforça. Mas, sabe, falta, assim, suporte. Os professores quase nunca têm um preparo adequado para lidar. E muitas vezes a criança acaba que ela tem o direito de estar lá, mas o grau de sofrimento dela ao ir lá é menor do que se fosse para uma pai, por exemplo. Para um outro local, e os pais tiram. É comum. Maior ou menor? Maior. Uma coisa é o direito, outra coisa é os pais concluírem que vale a pena colocar. E às vezes tiram, pensando nisso. E isso depende um pouco do nível de suporte da criança. Do nível de suporte, do nível cognitivo. Às vezes a pessoa pode ter um nível de suporte alto, mas ter uma cognição na média. Ou às vezes não, pode ter uma cognição mais baixa. E, enfim, depende de muita coisa. Eu vi casos agora, assim, que a criança seguiu na escola e daí começou a pandemia, ficou um tempo fora e não conseguiu voltar. Entendeu? E daí a gente tá com AT agora, imagina, estamos em 2023, a pandemia começou em 2020, a gente começou em 2023 um AT para tentar retomar a autonomia para ele voltar para a escola. E o uso de telas pode prejudicar, né? Eu acho que durante a pandemia o uso de telas foi bem exagerado, né? Entre nós, todo mundo, né? E pode ter esse atraso que foi também com qualquer pessoa que ficou com atraso, enfim. É porque é complicado, né? Eu fico pensando assim, uma mãe precisando trabalhar, né? Em casa, tendo um filho autista, ela precisando trabalhar, se ela perde o emprego, ela não tem como pagar as medicações, as coisas que precisa, o pai também, como é que vai administrar? Acaba que a tela entrou ali, né? Sim, para ajudar. Seja através da televisão, seja através da internet, enfim. Né? É que foi uma situação complicada, a pandemia, né? Agora, eu penso que a presença para a criança ela é muito importante, a presença física, né? Isso que tu estava falando antes, né? Essa coisa da conversa, de ir no cinema, de levar, de fazer as coisas junto, né? Isso é muito importante para quem tem transtorno do espectro autista, né? A presença, o contato físico. E como é que fica o trabalho online? Do ponto de vista de adulto, não tem, assim, de suporte não tem nenhum problema, nada, não. Eles não pedem. Porque é a flexibilidade, né, que nós estamos falando. Né? É outro contexto, né, outra coisa. Agora, para criança, não tem que ter. Apesar de que, durante a pandemia, por exemplo, toda a equipe da LASNIC, seja na França ou aqui no Brasil, o pessoal do Horizonte seguiu atendendo online, porque faziam sessões online com a mãe, o pai e a criança, ou as crianças, né? E foi documentado isso? Tem quase tudo documentado, né? Quando foi possível,
Foi documentado, né? Legal. Quando possível. O problema aí era a internet funcionar, as coisas funcionarem, né? As pessoas terem acesso à internet. Disponibilidade dos pais, né? De estar ali seguindo a orientação. De estar ali, né? Então tinha uma série de outros contextos. Mas deu para fazer. Claro que teve um prejuízo. Mas conseguiram seguir trabalhando, assim, com algumas crianças, né? Não sei como é que foi para ter, deve ter sido difícil. Eu estava começando ali, né? Tinha me formado há não muito tempo. A gente, na época, tinha lockdown, e daí pausava, mas quando não era lockdown, era máscara, já usa álcool gel. Ia. E muitas vezes, assim, aí ele vinha para mim, puxava a máscara, queria olhar, Aí, às vezes, por exemplo, tu quer demonstrar que tá alegre, de meio de longe baixava a máscara. Daí fazia também, daí deixava. As expressões. Mas online, para assim, grau 2 e 3, não é que não pode dar certo. Mas eu diria assim, tu até consegue fazer uma psicoterapia online. Então, se a pessoa tem indicação de psicoterapia, acho que dá para fazer. Mas se tu vai estar lá no AT, que a pessoa muitas vezes não prende atenção muito tempo numa coisa, Pois é. Às vezes tu tem que formar um vínculo. Eu vou formar um vínculo numa tela de celular, a pessoa não quer saber de mim desde o início. Quando tu tá presencial, tu olha, ela tá querendo saber dessa água aqui. Aí eu chego e falo sobre essa água. Daí a gente vai formando um vínculo e aí começa. Então, é difícil. É difícil. O vínculo é difícil, né? Mas tem como, né? Tem como. Não. O vínculo é tranquilo. Cada dia tu tá online. Não, é bem tranquilo. Só geralmente, você tem hiperfoco, ela tá aqui falando contigo e daí levanta, refri. Daí se levanta e vai buscar um refri. Daí tu dá um pé, tu sai correndo atrás e dá um jeito de transformar o refri num assunto, uma coisa que vão fazer junto, entendeu? Mas assim, eu fico pensando, começaram a ter online, eu acho que talvez na redução de danos, assim, né? Para não ficar sem acompanhamento seria válido. Mas o prejuízo é bem maior que na terapia. Da psicoterapia mesmo, sabe? Sim. Eu tava pensando que como até precisa ser criativo, né? É verdade. Muito criativo. E rápido. Vamos falar sobre esse refrigerante aqui. Tem que ser muito criativo, né? Tem que ser. Parabéns aos ateus. E como precisa. Em relação ao trabalho, né, na vida adulta, e tem RHs hoje em dia que eles vão orientar para aquelas empresas, né, tem lei que tem cotas específicas que podem inserir, né, as pessoas com transtorno do espectro autista, né? Tem percentual, né? E sabe que tem poucas pessoas que sabem disso, assim, não é todo mundo que tem esse suporte, que conhece, assim. É importante a gente saber indicar as empresas também que vão facilitar. E selecionar o tipo de trabalho, né? Porque nem sempre, dependendo do nível de suporte, ela vai estar com condições assim, de sociabilizar muito, né? Então, que tipo de trabalho eles escolhem, né? Geralmente de introspecção, mas tem a ver com computador. Olha, mas se a gente for ver, a gente tem uma porção de médicos que são autistas, um monte de médicos autistas. Por que o cirurgião não pode ser autista? Ele tem hiperfoco, né? Detalhista, não tem contato social praticamente, né? Vai ter ali com o paciente um pouco e tal, mas com o paciente, com a equipe e tchau. Né? Só não pode ter movimentos estereotipados, né? Repetitivos. Mas essa aqui é a questão, né? É que muitas vezes eles não têm quando estão trabalhando. Conseguem desenvolver isso, Até onde eu sei. Não é que conseguem desenvolver, não tem. Sim, desenvolver para não ter, né? Assim, Não tem, porque tá no hiperfoco, né? Porque tá no hiperfoco. Então, quando ele tá no hiperfoco, ele não vai ter. Ele vai ter quando ele sai do hiperfoco. O movimento estereotipado é muito relacionado ao estresse, né? E a gente tem um pouquinho também. A gente faz tem, assim, né?
Ficou piscando. Piscando, estalando os dedos, a gente faz também. Claro, para aliviar, né? É um descarregar, né? Uhum. Então, essa é uma coisa importante, assim, o excesso de informação que a gente vive hoje, né? Porque a gente... Outro dia eu estava ouvindo o Miguel Nicoleles, aquele neurocientista falando, né? O Nicoleles, que ele estava falando que a gente tem hoje, ele chama de o vírus da informação, uma coisa assim, porque é muita informação, né? Muita informação, não dá tempo a gente fica contaminado pelas informações, né? E é verdade, né? Uhum. E aí, como é que vai acontecer um autista com esse excesso de informações, né? Que é o que tu estava falando da tela, né? É um excesso de informações. Ele vai precisar descarregar isso. Sim. O movimento estereotipado, ele é o descarregar, né? E às vezes se desorganiza também por causa disso, né? Muitas vezes, acho que uma das maiores causas é a sobrecarga sensorial ou de informações, ou junto, assim. Por exemplo, às vezes uma pessoa chega, ela não é só um ponto que chega no teu olho, é uma informação nova que está chegando, uma expectativa. Imagina manejar tudo isso, né? Frequentemente, assim, chego... Fácil. Oi, a pessoa não me responde. Eu não vou chegar, oi, tudo bom? Essa do forçar, né? Como tem que cuidar para não forçar o contato também, né? Sim. É respeito, né? É o respeito. E todos nós temos isso, né? Uns têm menos problema de... Né? Esse espaço intersticial, assim, né? Outros têm mais, né? Sim. Então... E muitas vezes, assim, né, a pessoa gosta muito de ti, mas tu chega, ela tá resolvendo algo na sua cabeça ali. Focada, né? E daí tu vai atrapalhar, entendeu? Então chega com respeito, observa primeiro o que tá acontecendo, né? Depois, quando a pessoa terminar aqui, ela te dá um joinha em grau 3, assim, não vai te dar um joinha, pode vir, agora tá bom. Pronto. É o respeito, né? Gostei disso, é verdade. Fica bom isso. Acho que essa é uma questão importante, né? Do respeito. Do respeito. Sim. A gente também, eu gosto de ser respeitada. Eu gosto. Eu amo ser respeitada. Como comorbidades, assim, que geralmente se vê é o TDAH, né? Epilepsia também, em alguns casos, mais forte. Acho que está difícil. Assim, na experiência não tive epilepsia junto, mas tive uma. Ansiedade é comum, Ansiedade é comum. Depressão. Depressão. Ansiedade e depressão é o mais comum, né? Assim, o nível de suporte 1 adulto, ansiedade, porque o excesso de estímulos é ansiogênico, né? Ter que ter uma festa. Um casamento para ir, que todo mundo te conhece, que não sei o que tu vai ir. 2 festas seguidas. Uma na sexta e uma no sábado, meu Deus do céu. É muito, entendeu? E às vezes, uma coisa que acontece é que eles ficam sentados e só escutando. Daí eles passam a escutar e não falam mais, porque quando tá demais, assim, já não conseguem mais, sabe? Alguns levam fones, né? Agora a gente tem a facilidade dos fones hoje em dia. Algumas crianças, elas usam fone para várias coisas, né? Tem um menino que eu sigo que é Notas da Diversidade. São 3 irmãos. 2, a Júlia e o Dan, são cegos, né? E o Dan é autista também. Só que ele tem, como chama aquele? O ouvido absoluto. Então, por exemplo, ele vai visitar a avó. Eu tô contando isso porque as pessoas podem entrar no Instagram e olhar, né? Vai visitar a avó, ele vai pegar determinado metrô. Ele mora em São Paulo. Só pode ser aquele em Fá, não sei o que, Fá maior. Então tem que esperar passar vários até que aquele que ele quer. Então esse pode. É em Fá.
Que interessante. Interessante, né? Porque é assim, ele fica super ansioso, né? Mas é o ritmo dele, entendeu? Sim. Tem um ouvido absoluto. Se ele disser que ele só vai naquele de Fá maior, ele só vai naquele de Fá maior. Vai ter que esperar um metrô. Nunca tinha me dado conta que som de metrô pudesse ter Sol, Fá. Não. E ao respeito, né? A pessoa às vezes quer julgar se aquilo que é importante para o outro é válido. Não importa, é importante para o outro. Isso. Claro. Tem uma questão de percepção, né? E eu acho que todo mundo, assim, percebe coisas diferentes, né? E do quanto a gente pode aprender, né? Do quanto a gente pode aprender. E a gente precisa tirar, assim, o estigma também que quem tem transtorno do espectro autista não é inteligente, né? Não são pessoas são super inteligentes, né? Claro que vai depender do caso, assim, mas... Sim, tem vários, né? Einstein. Não, ele tinha? Autista. O Elon Musk. Olha só. O Elon Musk tem. Você imagina? Mas ao mesmo tempo Gênios, tem que cuidar. né? Por exemplo, nas séries quase sempre são autistas com altas habilidades. Na vida real, tem de todas as categorias, categorias de QI, digamos. Então, às vezes, eu vejo críticas assim, de autistas dizendo que não tem representatividade porque tá sempre com esse romance relacionado às altas habilidades. Pode ter, pode não ter, pode ter inteligência na média, um pouco acima, um pouco abaixo, igual qualquer pessoa, entende? Sim. Mas acho que estatisticamente é um pouco acima, né? Altas habilidades, TDAH e autismo andam mais próximos que... Olha só. Estatisticamente. Interessante, né? Para ver a nossa... Assim, por isso que eu gosto desse nome, Notas da Diversidade. Porque é uma diversidade, o ser humano é muito diverso, né? Claro, sim. E da mesma maneira, o autista. As pessoas, autista não olha no olho, tem autista que olha no olho. Sim. Então, tu tem uma série, é um conjunto para tu diagnosticar, é um conjunto de fatores, né? De características, de funcionamento, para que tu possa definir. Não é fácil, né? Não é fácil definir também essas características, essas condições, né? Mas algumas já estão mais claras, assim. Hoje em dia estão mais claras. Mas outras, essa questão, por exemplo, em adulto, a questão da previsibilidade, ela é fundamental. Tem que ser o que é previsível. A angústia diante do imprevisível é enorme. E tu sabe que, assim, treinando essa coisa de dar previsibilidade pro outro, a gente começa a fazer com a gente mesmo, né? E é um dos elementos da performance. A gente performa melhor se a gente nos dá previsibilidade, todos nós. Então, assim, a gente só ganha com previsibilidade. Então, é bom negócio, sabe? É verdade. Desde que isso não seja rígido. Sim. Né? A questão toda está na rigidez disso. Agora, é ótimo tu estar organizado para o teu dia, né? Tu ter uma rotina. Isso potencializa tuas características. É como uma casa organizada, né? Se eu vou procurar uma coisa e eu tenho uma casa organizada, eu vou encontrar e vou perder menos tempo. Sim, sim. Se a minha casa não é organizada, eu vou passar 2 dias procurando aquilo lá. Quanto tempo eu levei para achar, sei lá, qualquer coisa que seja, o chocolate que eu guardei, né? Quanto tempo? Tem aquele também arrumado, bagunçado, que é só eu vou achar, né? Vai estar naquele lugar, né? Mas está organizado. Mas sabe onde tá? Sim. A questão toda é esta. É o previsível, não necessariamente está organizado no sentido de tudo no seu lugarzinho, mas é o do previsível. Bom, é onde eu coloco isso? Aqui. E muitas vezes vem alguém jurando que vai ajudar e guarda tudo em gaveta. Aí a pessoa fica desesperada. Cadê? Eu não gosto disso, pra falar. Eu detesto. É uma coisa que eu não gosto. Exatamente isso. Agora tu imagina para um autista, alguém vai lá e muda a casa. Muda os móveis de lugar. Muda a casa. Isso é de uma angústia tremenda. Né? Tanto, e aí não importa o nível de suporte. É desorganizador. Então tem que ter um processo. Olha, vamos mudar.
Não dá o quarto de um adolescente dos que tu acompanha, né? Isso tem a ver com respeito, né? Em falar, avisar, ó, eu vou fazer isso, eu vou arrumar teu quarto, eu vou tirar isso, né? Se ele se Fazer importa, junto. né? Porque às vezes é algo necessário. Tipo assim, temos que se mudar, não tem escolha, sei lá, transferência de trabalho. Daí tu prepara e tal. Mas muitas vezes não é necessário, né? Tu tá tipo assim, eu queria pintar o teu quarto de verde. Mas será que ele quer o quarto verde? Exato. Tipo, é o quarto dele? Entendeu? É o espaço dele? É, com os pais que começaram lá com esse suporte, né? E aí eles não querem mais isso, aí os pais acham que têm o direito de dizer qual é a cor que eles querem, né? Mas é o que tu falava antes, né? Que é a questão do luto, né? Fica difícil porque tem que fazer o luto que o filho cresceu, né? Tá ficando independente, tá crescendo. E muitas vezes, falou no luto, a família chega em processo de que não teve ainda, que precisaria ter tido de luto. Ou no meio de um processo de luto, né? Algo que a gente sempre fica um pouco ligado. Do filho idealizado? Isso é dureza, né? Tu tem um filho idealizado que tu imagina que seja aquele que vai fazer, sei lá, faculdade de não sei o quê, de astronomia. Né? E aí, se ele for nível suporte 1, se tiver hiperfoco, tiver altas habilidades, ele pode chegar lá. Mas e se não? O que ficou mais, assim, hoje para nós, assim, eu tô pensando ainda sobre o respeito, né? Se respeitar. Ficou claro, então, que... Da diversidade, né? Da diversidade, que é algo que pode ser desenvolvido, né? Do cuidado com os cuidadores também, né? A gente precisa ter esse respeito, né? E suporte para a mãe, né? Algumas mães até cometem suicídio porque é tanta coisa, tanta informação ali na hora do diagnóstico. E uma mãe que não se sente eficaz naquele momento pode, né? Até... se não tem o suporte, pode entrar em desespero, né? E da importância dos profissionais da saúde mental, né? De ter um AT perto, de fazer... Um AT na rede primária, De fazer terapia, da família se cuidar também, né? Da família ter um espaço de reflexão, né? E de avaliar também, quando tu tem um filho autista... Bom, se avaliar também, né? Se avaliar também. E se avaliar... Buscar. Buscar um diagnóstico também. Olha, será que é genético? Bom, pode ser que fosse meu pai, minha mãe. Sim. Né? Mas será que eu não? Tem a carga genética, né? Só que tem que ver se vai ter a expressão ou não genética, né? Enfim. Mas vai algo a se avaliar mesmo, né? Verdade. Como tem acontecido, né? Que tu tem tratado, né? E eu nunca tinha me dado conta, assim, de toda a importância do AT, sabe? A gente sabe, mas é que a gente vai ficando meio distante. E aí tu traz isso, assim, nossa. É muito importante esse papel, né? Ali, assim, junto, né? Sim, tá sentindo junto, né? E fiquei pensando também, por que não o respeito, ensinar o respeito para os seus filhos típicos pelo filho do outro, né? Se a gente dá esse passo como sociedade, já pensou quanta coisa boa? Nossa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Falar sobre os seus projetos? Ou falar o que ficou? Fiquem à vontade. Eu quero convidar as pessoas para me seguirem lá na Web Rádio Papareia, que toda segunda-feira, toda não porque eu tô de férias, mas volta a segunda temporada já agora em outubro, volta a segunda temporada do programa Saúde da Alma, que a Juliana já participou, né? E é toda segunda às 8 da noite, e mesmo assim tem várias outras entrevistas e na Web Rádio Papareia, que pode ser pela rádio, pode ser pelo YouTube, né? Só procurar aí. Papareia quer dizer que é uma rádio comunitária do Balneário Cassino, e as pessoas que nascem no Cassino, ou moram no Cassino, enfim, principalmente os que nascem lá, são papareia, porque quem vive lá come areia o tempo todo, porque é muito vento e muita areia. Por isso, papareia. Aí vem. Bom, eu queria dizer, né, que esse ano eu abri uma clínica, Vibra Saúde Mental,
E a gente buscou reunir profissionais que valorizam respeito, responsabilidade, mais do que uma linha teórica, e tanto na área do AT quanto da terapia. Então, se ficarem interessados no AT aqui, algum suporte, alguma forma de suporte para qualquer que seja o caso. E do curso que tu vai dar, né? Sim, em 2 semanas vamos dar uma formação de AT. Então, se alguém tem interesse, que legal. está convidado. E eu quero dar parabéns para vocês pelo Dia do Psicólogo, né? Para nós, que eu acho que esse podcast tem a ver com isso também, né? De mostrar a importância do nosso trabalho e a importância também de juntar um corpo, né? Porque às vezes, assim, é difícil, assim, juntar na psicologia, o corpo também, porque a gente é um inteiro, assim, a gente é uma unidade, né? Sem corpo, não tem eu. Não tem selfie sem corpo. Isso. Né? E eu queria agradecer muito vocês. Muito obrigada, eu adorei. A gente, se não tivesse horário aqui, a gente iria longe, né, falar. Foi um prazer, assim, muito obrigada pelo convite. Desculpa a minha correria chegar assim. Mas foi muito bom de conhecer. Poxa, também. Legal. Vamos se ver mais. Legal. E muito obrigado, Ju. Obrigada. Foi uma honra. Muito obrigada. E muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi muito especial. E até a próxima, e feliz dia do psicólogo, que foi ontem, né, a gravação. Hoje é dia 28 de agosto, dia do psicólogo é dia 27 de agosto. E acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima.